Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom sábado para vocês. Eu estou aqui no Brasil. Hoje é sábado de manhã, não sei de onde vocês estão me assistindo. Acredito que a maior parte das pessoas sejam daqui do Brasil. Me conte de onde você está me assistindo. Coloque nos comentários de qual estado você é. Há quanto tempo você está jogando? Se você está começando agora, coloque nos comentários. Eu vou conversar com vocês. Se você não está inscrito ainda, se inscreve, vou vir com mais conteúdo para vocês de tarô, de vários assuntos esotéricos no geral. Como hoje que eu venho aqui com esse vídeo, que eu vou falar das combinações, sim? Na verdade, não vou dar simplesmente o significado geral das combinações, que também é algo que eu vou fazer, mas eu queria, na verdade, passar para vocês uma técnica de leitura, de jogo, que tem a ver com a ilustração, sim, uma abordagem a partir da ilustração do baralho, sim, porque os baralhos, eles são feitos por artistas e eles têm uma interpretação muito pessoal do artista, sim, em relação à carta. Então a gente pode considerar sempre essa interpretação também, sim, ou pelo menos a gente conseguir analisar, assim, a ilustração do autor e os conceitos, né, que estão tentando ser transmitidos, e a partir disso a gente obter uma nova interpretação, não somente a interpretação mais, né, geral da carta. Bom, no caso aqui temos o 4 de paus e o 10 de ouros. Primeiro, esse aqui é o 4 de paus, né, que está na minha mão. O 4 de paus está representando o quê? Um casamento, né? A gente está percebendo aqui que tem uma noiva e um noivo. Então, representa efetivamente um casamento. Já no 10 de ouros, você está percebendo que aqui tem um pessoal que parece que está fofocando, sim, entre eles. Estão falando aí de algum assunto meio que escondido das outras pessoas, sim. E também tem aqui, nesse grupo, aqui no 10 de ouros, tem outro pessoal que está bem focado numa situação também, observando. Todo mundo está muito atento a algo que está acontecendo. Uma coisa muito importante no jogo é você entender qual o sentido, sim, da leitura. Então, se a ilustração, né, com a abordagem ilustrativa, estou falando, se a ilustração tem direção para esquerda, como é nesse caso, as pessoas do 10 de ouros estão olhando, né, para o pessoal que está aqui no 4 de paus, a gente interpreta o jogo desse jeito, sim. Pode ser para o outro lado, tudo isso vai depender, sim, de uma série de correspondências entre as cartas que você intuitivamente vai percebendo, sim, e ao mesmo tempo você consegue tirar mais informação mais específica se você consegue fazer esse tipo de leitura, sim. Porque nesse caso você não somente vai falar sobre o que é o 10 de ouros, o que representaria, senão que você vai especificar, nesse caso, que provavelmente nessa situação aqui tem alguma questão relativa a exposição, por exemplo, sim? Por quê? Porque essas pessoas estão observando o casal, sim? E elas estão, né, de alguma forma falando sobre eles, sim? E se você observa bem, eles têm um olhar crítico, sim? As pessoas estão sérias, né? Elas estão como focadas ali, meio que examinando, né, a situação. Já o casal tá feliz, né? Eles estão só focados entre eles. Então aqui você poderia, por exemplo, interpretar nesse jogo que, bom, que, por exemplo, esse evento aqui, desse casamento, poderia ser, por exemplo, algo inusitado, que as pessoas, por exemplo, não se esperavam, ou que as pessoas criticam muito esse relacionamento, assim, ou que as pessoas estão tendo uma certa... vamos dizer assim, pode ser até uma inveja, né? Porque as pessoas podem estar se focando, né, em outros detalhes, né, do casamento, e elas não conseguem, sim, se envolver com a alegria do momento, sim, né, como o casal está, né, não conseguem compartilhar desse sentimento, por isso elas estão ali meio que, né, conversando entre elas, observando muito, sendo um pouco críticas, né, com um olhar que julga, né, de certa forma a situação, sim? Então a gente pode considerar
várias coisas aqui nessa dupla de cartas, sim? Aí você fala pra mim, ah, mas então sempre o 4 de paus é casamento? Não, não é sempre. Essa carta representa muitas vezes festas, eventos, reuniões, sim? Alguma comemoração. Só que nesse baralho aqui eu só queria que vocês percebessem como que está tão destacado, sim? A questão de um casamento formal, sim? De fato, a gente vai ver, sim, que o 4 de paus representa um casamento judeu, sim? A gente vai falar dessa história também. Mas o 4 de paus não se limita a isso, não. Assim como o 10 de ouros, se vocês lembram, né, do vídeo que tem no canal, representa um casamento também. Mas se você prestar atenção, vocês vão perceber que nem todos os baralhos ele representa o casamento em si. Nesse caso, por exemplo, o 10 de ouros não está representando um casamento ilustrativamente, ok? Ele está representando, como vimos aqui, um grupo de pessoas, sim, que estão meio que julgando algo que está, né, à sua esquerda, sim, à nossa esquerda, vamos dizer. Então, prestem atenção nisso, no sentido, sim, como se fosse quadrinho, sim. É muito normal você conseguir ler um jogo desse jeito, sim. Agora você me pergunta, ah, mas é sempre que eu tenho que fazer isso? Não, não. Aí vai um pouco da sua intuição também, sim. Tarô não é uma coisa fácil, né? Então, é muito sutil, você tem que ter o máximo de informações que você puder, mas nem sempre, né, você pode seguir um sentido só. Até porque as situações são muito complexas às vezes e elas envolvem mais de uma circunstância, mais de uma situação aqui, e não significa somente aquilo que a gente vê em primeira instância. Às vezes significa isso, mais outra coisa, tem um contexto bem profundo às vezes nas situações. E a gente vai aprender depois como que a gente consegue um pouco mais de detalhes disso, para não ficar tão abrangente, tão geral assim, ok? Mas nesse vídeo eu queria simplesmente mostrar para vocês como vocês podem fazer uma leitura bastante rápida, assim, só por causa das ilustrações. Então, o que eu recomendo também para vocês? Que vocês tenham diferentes baralhos. Sim, eu sei que pode ser um pouco caro comprar outros baralhos, mas assim, tem também disponíveis as versões que não são originais, que são um pouco mais econômicas, sim? Depois eu vou fazer um vídeo falando só dos baralhos, sim? Mas tenham em conta que quanto mais vocês têm ferramentas para você conseguir interpretar o jogo, sim, mais simbologia, assim, mais informação visual, é melhor. Você consegue ter uma claridade, uma nitidez melhor, sendo que você está sendo comunicado, né? Porque aqui você está recebendo uma mensagem e você tem que interpretar ela. É assim que funciona o tarô, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seu like, seu comentário, me contem se vocês já fazem isso, se vocês não conheciam essa técnica, o que vocês acharam. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço para vocês.